Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia corte, ministro Alexandre Moraes, que saudando, gostaria de saudar a todos, a todas, os servidores, os colegas. Aqui hoje eu tenho uma função que é mais relevante do que as outras que aqui eu fiz, que é em nome da OAB, por uma deferência do doutor Sidney, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral, saudar o novo Procurador-Geral da República. Saudando não apenas o representante do Ministério Público, o professor ao qual, bem lá atrás, me inspirei para também seguir esse caminho, o intelectual, o membro do Ministério Público que se cinge às 4 linhas do campo, coisas tão difíceis nesse mundo pós-moderno. Então, em nome da classe dos advogados, nós nos sentimos amplamente legitimados diante da sua firmeza no trato da legalidade, e principalmente nesse momento atual, que ser progressista é ser keynesiano e ser legalista. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tenho a honra de aqui representar, está muito satisfeito, está muito reguijante com essa sua nomeação. Senhores, esse caso é um caso deveras simples. Trata-se de um MS, em relação a um relatório da Comissão Apuradora das Eleições de 2022. Não há legalidade nem nenhum tipo de abuso. Apenas se seguiu a legislação, leis e TSE. A parte ex-adversa, o douto e culto advogado Luiz Magno, disse bem claro, essa querela surgiu depois da eleição. Veja, depois do jogo começado é que surgiu. A totalização foi feita, seguindo os cânones do TSE, que é uniforme, sem espaço para discricionariedade. E aí o que é que se quer dizer? Que houve uma interpretação depois do jogo efetuado, errônea, e uma aplicação também errônea. O que é interessante é que se acusa várias vezes o judiciário brasileiro de judicialização. Claro, em algumas coisas há uma nítida judicialização, mas em outras há uma tentativa que esse judiciário malbarate a consolidação do ato jurídico, malbarate a segurança jurídica. E o que é isso? O artigo 109, parágrafo 2º, diz muito claro que a distribuição das sobras será pelo cálculo das maiores médias, exigindo-se 2 critérios: 80% do quociente eleitoral da coligação e que cada candidato tenha 20%. Todo mundo sabe aqui que essa discussão está sendo feita no STF. Há uma decisão liminar? Não. Então deflui-se o quê? Deflui-se, obviamente, o dogma que, como não há uma declaração de inconstitucionalidade, prevalece a presunção de validade. Ou seja, o artigo 109, parágrafo 2º, até, salvo melhor juízo, a posteriori, está com sua validade intocável. E aí tenta-se uma interpretação teratológica, contra a legem. Eu diria que até uma interpretação alquimista, para mudar o que é de essência. Mas por que isso? Porque lá na parte final do artigo 109, parágrafo 2º, quando fala desse quociente, e é muito claro, são 2 requisitos com conjunções aditivas, 80% do quociente e 20% o mínimo de votos do candidato. E aí, por alquimia, quer-se interpretar que desse quociente seja um outro quociente. Veja, interpreta-se que existem vários quocientes eleitorais, o que é uma aberração contra algo que é clássico no nosso direito eleitoral, dizendo que haveria um outro quociente que seria 20% do 80% do quociente. Veja que anomalia. Isso nunca foi discutido. Nunca se foi discutido isso, está muito claro, 2 requisitos. E o que diz a resolução 23.677? Diz bem claro no seu parágrafo 2º, a maior média desde que o candidato ou candidata que atendendo às exigências de votação nominal tenha um mínimo de 20% do quociente eleitoral. Ou seja, a resolução é clara, é muito direta. E aí tenta-se, através de um MS, cognição sumária, impossibilidade da deliberação, expungir um parâmetro normativo. Como se a aplicação da egrégia corte, o TSE de Santa Catarina, fosse errônea, fosse, obviamente, escoimada de abuso de poder e ilegalidade. Onde está o abuso de poder e a ilegalidade? O tribunal, de forma muito percussiente, disse: eu vou dar prevalência
a discussão meritória. Ultrapasso isso. E aí se fez. E aí a gente chega aos argumentos. Quais são os argumentos? Violou-se isonomia. Violou-se isonomia? Está tentando retroagir para uma isonomia anterior à Revolução Francesa? Mas por que Revolução Francesa? Meus senhores, o candidato não teve voto, ele não foi eleito por um simples e singelo motivo, não teve voto, o partido não teve voto. Essa corte, o legislativo, faz um monte de legislações para dar seguimento, fortalecimento aos partidos, pela essencialidade dos partidos políticos na Constituição, e aí, pela interpretação transvexa. Depois de encerrado o jogo, chamando essa corte para destruir as regras estabelecidas, e ainda se fala de isonomia. Proporcionalidade. Proporcionalidade aonde? Excesso. Aquela coligação que tem menos, ter mais. Multiplicação dos votos. Ou seja, assunto teológico de multiplicação em direito eleitoral, adequação, proporcionalidade em estrito senso. Ou seja, a proporcionalidade é dar o quê? Validade, sim, aos partidos. Isso é o que é a questão primordial. E aí, qual é o consequencialismo disso? Estovar, modificar e tirar uma situação jurídica consolidada. E aí falo os 3 gravames principais para já encerrar, que essa questão é muito, espero eu, clara. Primeiro, risco à segurança jurídica. Veja, com o MS, com as restrições cognitivas, com a inadequação da via eleita, quer se destruir o que está estabilizado desde 2022. É isso mesmo. Onde o tribunal decidiu dessa forma, o Ministério Público também não viu nenhuma questão, haja visto o parâmetro normativo do artigo 109, parágrafo 2º, está mantido. Anterioridade eleitoral. Veja, modificasse um caso específico e veja a teratologia. Seria o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina o único a não seguir os estándares? O único tribunal da federação, dos 26 estados, mas do Distrito Federal, a não seguir um caso específico para lá? Será que eu vou mesmo fechar os olhos a isso? E por último, é um claro assinte à competência regulamentar do TSE. Se a resolução número 23677 deixa bem claro os limites, dizendo de forma altissonante, votação mínima individual de 20% do quociente eleitoral, um claro excesso de interpretável. Como é que eu vou interpretar dessa forma? Pois bem, senhores, eu gostaria de pedir que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina fosse mantida, que o parecer do Ministério Público fosse ouvido e dizer que é um dia de festa para toda a advocacia,